Uma pesquisa hoje, uma pesquisa grande, que o Maurício até tinha alertado que ela iria ser feita, mas não tínhamos ainda o resultado. Mas hoje saiu. Qual a pesquisa, Maurício? É isso, a pesquisa Quest, Sidney, que a gente está acompanhando, ela foi divulgada hoje. A gente tem acompanhado aí algumas pesquisas, né, que tem falado, tem abordado a questão da popularidade do presidente Lula. Ontem, inclusive, apareceu uma que apresentou uma melhora e uma aceitação maior do nome do presidente Lula e fora da sua bolha, né? Ou seja, entre integrantes da classe média, entre pessoas mais escolarizadas, né, com o ensino superior completo, com pessoas que não recebem Bolsa Família, ou seja, é um grupo que é considerado fora da bolha de influência do presidente Lula. E antes do tarifaço do Trump, o Lula estava bem mal avaliado, a coisa está desgastada, muita gente até dúvida se ele viria candidato mesmo à presidência e tal. Isso deu uma mudada, né? É isso deu uma virada, nessa pesquisa apresentada ontem, e hoje saiu a pesquisa Quest sobre os eventuais cenários para a disputa da presidência da República. Essa pesquisa mostra que Lula lidera em todos os eventuais cenários de primeiro turno para a disputa em 2026, a presidência da República. Esse levantamento mostra ainda que o presidente descolou, se afastou de todos os nomes pesquisados para o eventual segundo turno, exceto de um nome, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em relação a esse nome, há um empate técnico, um empate no limite da margem de erro. Essa pesquisa, ela analisou vários cenários de primeiro turno, analisou 8 cenários de segundo turno, foram 4 de primeiro turno e 8 de segundo turno. E a lista inclui, além de Lula, nomes como Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, Ratinho Júnior, governador do Paraná, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado do PL, está fora do país, está nos Estados Unidos, em licença parlamentar, o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, e o Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, nomes que em algum momento se colocaram para jogo, para disputa para a presidência da República. A gente lembra que na pesquisa anterior, divulgada em junho, o presidente Lula empatava no eventual segundo turno com Bolsonaro, com Tarcísio, com Ratinho Júnior, com a Michele Bolsonaro e com Eduardo Leite. E essa é a primeira vez, Sidney, que desde que começou a ser feita a pesquisa com esses nomes no mês de março, que a pesquisa mostra Bolsonaro perdendo para Lula no eventual segundo turno. Chico Otávio. Lembrando aqui, Maurício, que o Tarcísio, né, esse resultado, o Tarcísio é o que chega mais perto, fica empatado dentro da margem. Isso acontece depois que ele faz uma descolada, né, do bolsonarismo. Exatamente. Ao se posicionar como negociador do tarifaço, irritando inclusive o Eduardo Bolsonaro. O Chico Otávio e Maurício, ouvintes também, eu assino a coluna de política do jornal Dias, o Uniforme do Dia. Amanhã estou tratando dessa possibilidade de candidaturas à presidência a partir da opção e oportunidade da Michele Bolsonaro, que foi avaliada aí. Ela não está mal avaliada na pesquisa inicialmente, mas claro, é um nome que o PL até não descarta, mas o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro no primeiro momento não abraça essa possibilidade. Hoje, numa entrevista coletiva em Brasília, o ex-presidente Bolsonaro chegou a dizer que a dona Michele, usou até o termo dona Michele, iria opcionalmente a ser candidata para o Senado pelo Distrito Federal, portanto não a presidência, mas o PL vê-la como uma possibilidade junto ao eleitorado feminino, evangélico, conservador, e ela tem o carisma dela, simpatia, como candidata. Até amanhã, portanto, no Jornal do Dia eu faço essa menção. E eu aproveito e convido o nosso ouvinte, se quiser também, além disso, me acompanhar nas redes sociais, tem também reportagem lá a partir de amanhã, sidneyresende.srzd. Então é a campanha presidencial que já está realmente em moto único aí. Qual informação complementar você tem, Maurício? Tem aqui os números dessa pesquisa dos cenários, né? Com Lula e Bolsonaro, o Lula aparece com 32%, enquanto o Bolsonaro aparece com 26%, aí logo em seguida aparecem nomes como Ciro Gomes em terceiro, Ratinho Júnior em quarto, Ronaldo Caiado em quinto, Romeu Zema em sexto. No segundo cenário, com Lula e Michele, Lula lidera com 30%, Michele e Bolsonaro em segundo com 19%. No terceiro cenário, com Lula e Tarcísio de primeiro turno, Lula liderando com 32%, Tarcísio na segunda posição com 15%. E essa é, portanto, a situação, a intenção de voto para presidente. Cenário 4, com Lula e Eduardo Bolsonaro. Lula 31%, Eduardo Bolsonaro
15%. Esses os cenários de primeiro turno, Sidney. Chico Otávio, você há de lembrar que quando o Lula acabou não podendo ser candidato, ele foi preso, ele manteve o máximo, até em cima do que a data permitia, sem dar aquela certeza se o Haddad seria mesmo o substituto do seu nome, do nome dele, né? Ele levou, mostrando uma força eleitoral que anos mais tarde ele volta à presidência, a gente sabe que tem. Eu vou fazer um paralelo e puxar para os tempos atuais e dizer que o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, tem também, não vou dizer se é mais ou menos prestígio, mas tem muito prestígio, porque ele está no momento delicado do ponto de vista judicial e continua muito bem avaliado. Então é aquela história, para ele, Bolsonaro, Jair, também interessa não se não optar, não lançar um nome imediatamente, porque ele ou ele próprio podendo legalmente ser candidato, hoje ele é inelegível, como um cabo eleitoral precioso na sucessão. É isso, e tem os cenários de segundo turno, são 8 cenários, mas eu vou só com os principais. Você falou do Bolsonaro ainda considerado um player muito importante. O Lula aparece... porque ele não está condenado ainda, né? O processo está em andamento, ele está inelegível. Inelegível, pois é. O Lula aparece com 43% numa disputa de segundo turno, eram 41% em junho. Bolsonaro aparece com 37%, eram 41% na última pesquisa, ou seja, ele despencou. Em outro cenário, Lula e Tarcísio. Lula com 41%, mantido o índice em relação ao mês anterior, e Tarcísio de Freitas com 37%, eram 40% anteriormente, está nesse chamado empate técnico. Lula e Michele Bolsonaro, Lula com 43%, Michele Bolsonaro com 36%. Para a gente fechar aqui esse outro cenário, um quarto cenário, Lula e Eduardo Bolsonaro, Lula 43%, Eduardo Bolsonaro 33%. Para finalizar, uma informação importante que consta nessa pesquisa, Sidney: Lula deveria ou não se candidatar à reeleição. Sim, 38% acham que Lula deveria se candidatar à reeleição, mas 58% acham que Lula não deveria se candidatar. Não acho esse índice esquisito, não. Mostra que parte significativa da população quer que o presidente se aposente, né? Talvez pela idade dele também, né? Isso acaba influindo. Diga, Escotado. E sobre a questão da opção do Bolsonaro, né? Diferentemente do Lula em 2018, eu sinceramente acho que pela movimentação que a gente vê, o plano B de Jair Bolsonaro chama-se Jair Bolsonaro. Muito bem, olha, temos um tratamento aqui amplo de política. Agora, claro, eu digo isso, o ouvinte também que não é bobo haverá de concordar. Eleição só no ano que vem, gente, mas vai dando esse termômetro, né? Essa cobertura, às vezes tem um barraco, tem uma treta, tem um tititi, tem informação nova, mas de fato o chumbo grosso, se eu posso usar esse termo, vai ser para mais adiante, mas o negócio já vai tendo contornos, né? Porque hoje a chamada direita brasileira tem muitas opções, tem muitos nomes, e a gente precisa saber, afinal de contas, quais aqueles que vão atrair a atenção da esmagadora maioria e mais adiante se fechar a questão por um nome, né, que possa vencer a esquerda ou o candidato governista, sendo Lula